Todo mundo tem um Homem-Aranha favorito. O do Andrew Garfield era carismático, engraçado, confiante. O do Tom Holland tem tecnologia, mentor bilionário, traje inteligente, um universo inteiro ao redor dele. Mas então existe o do Tobey, estranho, desajeitado, socialmente perdido. Ele tropeça nas próprias palavras, não sabe como falar com a garota que gosta, não consegue manter o emprego. E mesmo assim, décadas depois, é ele que muita gente ainda chama de o verdadeiro Homem-Aranha. O que levanta perguntas curiosas. Por que a versão mais imperfeita do personagem ainda é a mais lembrada? O que existe nesse Peter Parker que continua conectando com tanta gente? Antes de responder essas perguntas, sei que você vai gostar dessa análise. Então se inscreva e deixe o seu like aqui no vídeo. Não custa nada e me ajuda a produzir mais vídeos como esse. Andrew Garfield parecia naturalmente confiante. Mesmo nos momentos difíceis, ele ainda tinha charme. O Peter Parker do Tobey é diferente. Ele parece deslocado no próprio mundo, tímido, socialmente desajeitado, sempre um pouco atrasado para tudo. Ele não domina o ambiente, ele tenta sobreviver a ele. E isso não é fraqueza de atuação, é construção de personagem. Porque esse Peter Parker não começa como um herói, ele começa como alguém comum, alguém que está tentando entender quem ele é. O Homem-Aranha do Tobey não nasce pronto, ele aprende a ser. Erro após erro, decisão após decisão. O Peter Parker do MCU tem Tony Stark, tem traje inteligente, tem drones, tem inteligência artificial. O Peter do Tobey tem uma realidade bem diferente. Aluguel atrasado, mochila rasgada, óculos quebrados, trabalho mal pago. Ele corre pela cidade tentando chegar a tempo na faculdade e ainda entregar pizza antes do prazo. Ele não é um herói patrocinado, ele é um herói improvisado. Tudo que ele tem é um uniforme costurado à mão e um senso de responsabilidade que não o deixa parar. Ele não luta porque tem recursos, ele luta porque sente que precisa lutar. Existe um detalhe que define completamente esse Peter Parker: a culpa. Em todas as versões do Homem-Aranha no cinema, existe uma perda que muda a vida de Peter para sempre. Nos universos de Tobey Maguire e Andrew Garfield, quem morre é o tio Ben. No universo do Tom Holland, essa função narrativa acaba sendo da tia May. É ela quem carrega o momento que muda tudo, inclusive sendo dela a frase que marca o destino do personagem. And with great power, there must also come great responsibility. Mas o peso dessa culpa é construído de forma diferente na trilogia do Sam Raimi, porque ali tudo começa com algo muito mais humano. Peter não decide lutar apenas por dinheiro. Na cabeça dele, aquele dinheiro representava algo maior. Representa liberdade, reconhecimento e principalmente uma chance de finalmente ser notado pela Mary Jane. Peter sempre foi invisível para o mundo ao redor, tímido, desajeitado, incapaz de dizer o que sente. Então ele procura outro caminho. Se ganhar dinheiro, pode comprar um carro. Se tiver um carro, talvez pareça mais interessante, talvez pareça mais confiante, talvez finalmente consiga chamar a atenção da garota que ama. Aquilo era uma chance de deixar de ser o garoto ignorado. E então acontece um momento decisivo. O ladrão passa correndo, Peter vê. Peter tem os poderes. Ele poderia impedir aquilo facilmente, mas decide não fazer nada, porque naquele momento ele ainda está pensando em si mesmo, no dinheiro, no que aquilo poderia mudar na vida dele. Minutos depois, esse mesmo homem mata o tio Ben, e naquele instante, tudo muda. Porque Peter não perdeu apenas alguém que amava, ele percebe que uma escolha egoísta teve um preço irreversível. É por isso que a frase pesa tanto nessa versão. Remember, with great power comes great responsibility. Não é apenas uma lição, é uma consequência. E a partir dali, cada vez que Peter veste o uniforme, ele está tentando compensar o pior erro da própria vida. Remember, with great power comes great responsibility. Talvez o melhor exemplo disso esteja em uma das cenas mais famosas da trilogia, a cena do trem. Quando o Dr. Octopus pede o controle do trem elevado, Peter precisa fazer algo impossível. Ele usa todas as teias que tem, toda a força que possui. Ele segura o trem com o próprio corpo, e pouco a pouco vai sendo esmagado pelo esforço. Ele grita, ele sofre, ele praticamente desmaia, mas não solta, porque se ele soltar, centenas de pessoas morrem. Quando finalmente consegue parar o trem, Peter está completamente esgotado, e pela primeira vez, os passageiros veem quem ele realmente é, um garoto, cansado, ferido, exausto. Apenas um garoto com a idade de um de seus filhos. Eles o seguram para que ele não caia, e prometem proteger seu segredo, porque naquele momento todos entenderam algo. O Homem-Aranha não era invencível, ele estava apenas tentando fazer o certo. E existe um detalhe dessa sequência que poucas pessoas percebem. É sabido que é uma das imagens mais heróicas do cinema de super-herói. Mas a história não termina ali, quando o trem é parado e ele salva todos. Na verdade, essa cena termina com o Homem-Aranha perdendo. Depois de salvar todos dentro do trem, Peter Parker está totalmente sem forças. Ele mal consegue se manter em pé, e é exatamente nesse momento que Dr. Octopus aparece novamente. Sem energia para lutar, o herói é capturado e levado até Harry Osborn. Ou seja, o que derrotou o Homem-Aranha naquela luta não foi a força do vilão, não foi o embate contra os tentáculos, foi a escolha de salvar vidas.
porque Peter poderia ter feito outra coisa. Ele poderia ter continuado lutando, poderia ter tentado derrotar Octopus antes de o trem sair do controle, mas se fizesse isso, centenas de pessoas poderiam morrer. Então ele faz a única escolha que o personagem sempre faz. Ele escolhe salvar as pessoas, mesmo sabendo que isso significa perder a batalha. E talvez seja por isso que essa cena continua tão poderosa até hoje, porque ali nós vemos algo que define o Homem-Aranha melhor do que qualquer discurso. Peter Parker não é um herói porque vence, ele é um herói porque aceita perder a batalha, sempre que salvar alguém exigir esse preço. Outro detalhe importante da trilogia é como ela trata os vilões. Eles não são apenas inimigos, eles são pessoas quebradas. O Dr. Octopus era um cientista brilhante, alguém que Peter admirava, alguém que queria melhorar o mundo. O Homem-Areia também não busca poder, ele quer ajudar a filha doente. Esses vilões não surgem do nada, eles surgem de tragédias, de erros, de escolhas difíceis. E isso torna o conflito muito mais humano, porque Peter não está lutando contra monstros, ele está lutando contra pessoas que poderiam ter sido diferentes. Mesmo o próprio Peter não é imune a isso. Em Homem-Aranha 3, ele finalmente começa a sentir o peso do reconhecimento. As pessoas o admiram, a cidade o celebra, mas então surge o simbionte, e com ele, algo muda. Peter se torna arrogante, confiante demais, vaidoso demais. Mas existe um detalhe importante, ele não se torna cruel, ele não quer dominar o mundo, ele só quer se sentir suficiente. Pela primeira vez, ele sente que tem controle, e quando percebe que está se perdendo, ele luta para voltar. Um dos momentos mais poderosos dessa história acontece no final, quando Peter finalmente descobre a verdade sobre o homem que matou o Tio Ben, o Homem-Areia. Durante anos, Peter carregou aquela dor, aquela raiva, aquela culpa tão forte que guiou boa parte do seu caminho. Mas quando finalmente enfrenta Flint Marko, ele descobre algo inesperado. O homem diante dele não é o monstro que imaginava, é alguém quebrado. Alguém que cometeu um erro terrível e passou a vida inteira tentando conviver com isso. E naquele momento, Peter faz algo inesperado. Ele perdoa. Não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque entende algo. A vingança não vai trazer o Tio Ben de volta. E talvez a verdadeira força do Homem-Aranha não esteja em derrotar inimigos, mas em escolher não se tornar um deles. Desde o primeiro filme, quando o Duende Verde oferece poder e parceria, Peter tinha consciência que era melhor perder a batalha do que se corromper. Mas afinal, o que esse Homem-Aranha tem que os outros não têm? A resposta é mais simples do que você possa imaginar. Vulnerabilidade. Sem glamour. Ele não sofre de forma estilizada. Ele sofre de forma comum, como um ser humano, não como um super-herói. Ele perde empregos, perde oportunidades, machuca pessoas que ama, erra, se arrepende, tenta consertar. E isso conecta, porque a maioria das pessoas não tem mentor bilionário, tem boleto. A maioria das pessoas não se dá bem com a primeira namorada, toma fora. As pessoas não têm como amigo um mago mestre das artes místicas. Elas têm que resolver as próprias vidas sozinhas. Talvez seja por isso que essa versão envelheceu tão bem, porque ela não fala apenas sobre super-heróis, ela fala sobre responsabilidade, sobre escolhas, sobre continuar tentando, mesmo quando tudo parece dar errado. O Peter do Tobey não é o mais forte, não é o mais carismático, nem o mais equipado, mas ele continua levantando, de novo e de novo e de novo, mesmo quando ninguém vê. Talvez o Homem-Aranha mais forte nunca tenha sido o mais poderoso, nem o que tinha mais tecnologia, nem o que tinha mais aliados. O que perceba é que o Homem-Aranha mais forte é aquele que mais teve motivos para desistir, e não desistiu. Talvez seja por isso que tanta gente ainda volta para essa versão, porque no fundo, a gente não quer ser o mais impressionante, a gente só quer continuar sendo quem é, sem se perder no processo. E talvez seja isso que o Homem-Aranha do Tobey representa. No mundo real, poder raramente vem com glamour, mas quase sempre vem com responsabilidade. E você aí, concorda com isso?